Abra sua Bíblia hoje no Evangelho de Marcos. Eu vou parar um pouquinho a exposição em Apocalipse para dar um refresco para os irmãos. Os irmãos começando a ficar com medo, achando que só tem Apocalipse na Bíblia, mas tem outros livros também. E nós queremos juntos estudar esse livro. Marcos capítulo 4, versículo 35, é um dos textos muito conhecidos. É um texto que fala sobre os discípulos atravessando o Mar da Galileia, e enquanto eles atravessam o Mar da Galileia, eles são surpreendidos por uma tempestade. E eu gostaria de falar sobre isso porque na vida todos nós somos surpreendidos por tempestades. Eles, claro, foram surpreendidos por uma tempestade literal, mas a tempestade literal suscitou neles um outro tipo de problema, uma tempestade interior. Então, todos nós enfrentamos tempestades exteriores. Elas chegam à sua vida. Lamento se você não sabe disso. É algo inevitável. A tempestade vai chegar. É só saber quando. Ela chega. Todos vão passar em um momento, uma crise vai chegar. Talvez hoje você esteja sentado aqui e você já enfrenta algum tipo de crise, algum tipo de tempestade na sua vida. Há pessoas que enfrentam tempestades na questão de saúde. Lutam constantemente, já estão lutando há algum tempo com isso, às vezes com um problema, algo crônico que nem sequer tem cura. Você só pode remediar, só pode tratar, mas você não consegue mais curar. Chegou uma tempestade naquela questão. Existem tempestades que chegam repentinamente na esfera financeira. E aí então você pode olhar para a área que você quiser, acadêmica, sentimental, a tempestade vai chegar. Então, o texto de hoje visa nos ensinar como lidar com essas tempestades. Olha o que diz aí Marcos 4, 35 até o verso 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus está falando com seus discípulos, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto, certamente você já ouviu. Existe uma verdade central aí sobre esse texto, é as tempestades. Todas as tempestades que surgem na vida, elas surgem para nos ensinar algo sobre quem Deus é e também, claro, para nos ensinar quem nós somos. Tempestades são didáticas, tempestades são grandes professores. Elas atuam na nossa vida para nos ensinar um pouquinho sobre Ele e muito sobre nós e também para expor coisas escondidas. A tempestade, ela trabalha e ela revira tudo, e aquilo que não era perceptível aparece. Então, Deus tem propósitos na tempestade, é preciso que você entenda isso. Tempestades não vêm sem que Deus as ordene, e tempestades não vêm sem propósito. Deus tem. Algumas vezes nós entendemos os propósitos e outras vezes esses propósitos são misteriosos, mas elas sempre têm um propósito. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como enfrentar as tempestades. Na verdade, talvez a melhor ideia aqui não seria como enfrentar as tempestades, mas eu gostaria de falar sobre perguntas que tempestades levantam no nosso coração e o que essas perguntas revelam sobre o que está lá dentro, tá bom? Então eu vou mostrar algumas perguntas que aparecem no texto, são bem fáceis, e elas surgem no coração de todo mundo. Não tem, surgiu nos discípulos e surgiria no seu, e surge no seu quando um tipo de tempestade chega. Então, como é e o que é que essas perguntas revelam, mostram algo que está lá dentro de nós?
Algumas observações iniciais, é importante que você entenda que as tempestades que os discípulos enfrentam, todos nós enfrentamos, discípulos de Cristo, não mudam o santo caráter de Deus nem o seu plano para eles. Ou seja, Deus manda tempestades, mas quando a tempestade chega, nós não podemos imaginar que o caráter de Deus mudou, é manchado de alguma maneira, ou que o plano de Deus está sendo alterado para a vida do seu povo. Nós sabemos, um único versículo da Bíblia já deveria ser razão suficiente para termos confortos. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas, todas elas, juntamente trabalham ou cooperam para o bem, para o bom propósito. Não é bem-estar no texto, o texto não está falando de conforto e alegria, mas está falando que Deus tem algo que ele chama de bem a ser realizado. E o bem, no próprio versículo 29, vai falar que Deus está formando a imagem de Jesus em nós. Então, para formar a imagem de Jesus em nós, Deus trabalha por meio de todas as coisas. Tudo que acontece, seja bom ou seja mal, seja agradável, seja realmente muito triste, está sendo uma ferramenta de Deus para formar em você, para fazer com que você se torne mais parecido com a pessoa de Cristo. É assim que você tem que andar por esse mundo. A tempestade veio e a pergunta é: Senhor, em que área da minha vida ou em quais áreas da minha vida eu ainda preciso ser lapidado mais severamente? E Deus manda tempestades, porque tempestades têm um caráter de lapidar rapidamente algo que talvez demorasse bastante para ser trabalhado, tá bom? Dito isso, um outro aspecto importante é que Deus é perfeito, portanto, Ele é imutável em sua pureza, pessoa, caráter e propósito. O nosso Deus não muda, então você nunca deve trazer à mente a ideia de será, porque o diabo faz isso, ele coloca no coração dos discípulos a ideia: será que Deus mudou de alguma maneira? E a Bíblia diz: não, Ele não muda. Ele é bom, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele ama. Ele não te ama mais porque você obedece, sabia disso? O amor dele por você é perfeito. Ele não te ama mais ou ama menos. A Bíblia diz que nós somos filhos amados. Mas há uma diferença entre nós e a pessoa de Cristo, porque Cristo também é chamado de filho amado, mas no caso de Jesus, no batismo dele é dito: este é meu filho amado, em quem meu prazer é completo, em quem eu tenho muito prazer. Se você é pai, se você é mãe aqui presente, você tem filhos. E se eu perguntar para você qual dos filhos você ama mais, talvez você diga: olha, eu não deveria ter, mas talvez você fale: eu tenho um predileto. Eu era o predileto da minha mãe, mas... Brincadeiras à parte, não é certo, tá bom? Nós não devemos ter filhos prediletos. Filhos devem ser amados igualmente. Mas saiba de uma coisa: existem filhos que dão mais prazer que outros. E aí sim você deve identificar na sua vida, na sua família e falar: este filho me traz muito prazer. Eu amo todos, mas esse daqui, o meu prazer nele é completo. Essa é a diferença dos crentes. Deus nos ama, mas há filhos que dão prazer. E há filhos que dão desprazer, tristeza, vergonha e assim por diante. Mas mesmo filhos que são vergonha, não deixam de ser amados por Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou. E nos amou de tal maneira, de uma forma tão grande, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Ele não te ama por obediência, porque quando Ele mandou Jesus para morrer no lugar dos pecadores, Ele o fez quando nós éramos inimigos. Então não tem a ver amor com obediência. Tem a ver com o fato de Ele querer amar as suas criaturas e salvá-las. Tá bom? O último aspecto é que até nas tempestades Deus tem um nobre objetivo de dar crescimento e maturidade. Tempestades são oportunidade de crescimento. Mesmo que você não entenda, elas vão produzir algum tipo de transformação que você precisa. Dito isso, então, aí para vocês entenderem um pouquinho, aí tem um típico barco, como seriam os barcos na época de Jesus? Provavelmente os discípulos atravessaram o mar da Galileia num barco mais ou menos desse porte. Um barco que comportaria 12, 13 pessoas com Jesus, talvez até um pouco mais. Não era um barco grande, enorme, mas era um barco suficientemente capaz de levar eles com segurança. Os discípulos eram pescadores hábeis. Eles sabiam, eles cresceram nesse mar. Vocês sabem que o mar, chamado Mar da Galileia, não é um mar de fato, ele é um grande lagão. Então, ele é chamado de mar porque ele é enorme, imenso. Mas o Mar da Galileia é um lago.
E os discípulos viviam ali, era a área, era o quintal deles, eles pescavam o tempo inteiro ali, eles eram acostumados. E quem já foi em Israel, ou quem já viu algum vídeo sobre essa região, sabe que esse mar especificamente é um mar muito suscetível à tempestade, porque existe uma topografia peculiar. Todo nível de água, né, normalmente ele é abaixo da terra. Então você tem esse mar da Galileia, esse grande lago, com uma formação aparentemente assim. Então aqui você tem uma foto de satélite que mostra que o Mar Morto, se você subir, está lá em cima. Ó, o trecho da passagem de hoje está falando aqui. Ó. Isto aqui é mar. E isso daqui é o lago chamado Mar da Galileia. O Mar Morto é muito maior que ele. Então o Rio Jordão vai descendo, passa, que alimenta, o Mar da Galileia vai descendo todo o Rio Jordão, e quando chega aqui alimenta o Mar Morto, e o mar, a salinidade do Mar Morto não permite que tenha vida. Então essa é a dinâmica topográfica da região. Aqui aproximei um pouquinho do que é chamado o Mar da Galileia. Veja que não dá nem para comparar com o mar, o que nós vemos aqui, mas ele é grande. Há pessoas, se você, em algumas tribos no Brasil, missionários que chegaram para falar para índios, e índios que nunca tinham visto o mar, índios que viviam realmente isolados, eles conheciam rios, eles sabiam que era o rio Amazonas, eles olhavam e falavam, o rio Amazonas, em alguns trechos você não vê o outro lado, a extensão é muito grande. E os índios falavam que era um rio grande. Eu estive pregando em Belém do Pará, e me levaram para conhecer alguns rios, me levaram em praias de rio. Eu nunca tinha ido, eu cheguei lá e falei, aqui é mar. Ele falou, não, aqui é um rio com ondas, era água doce e tinha peixe, e você não via outra margem, era um mar de água doce. E aí eu falei, em São Paulo, alguém perguntou, tem rios? Eu falei, tem o rio Tietê. Se você já foi até a marginal do rio Tietê, eles vêm em São Paulo, eles dão risada. Eu falo, isso é rio? Você olha alguns metros, já tem carro passando do outro lado. Ele fala, gente, isso aqui não é rio. Eu falei, mas tem uns trechos maiores, mas não se compara com esses lugares do nosso país. E para alguns índios, alguém tentou explicar o que era o mar. E o missionário começou a explicar, o índio falou, não pode ter um lagão desse tamanho. Porque a pessoa começou a explicar, falou, olha, o mar, isso que você conhece aqui não é nada. O mar, você anda, ele não vai ter fim. A pessoa falou, não, isso é mentira. Olha, porque o índio disse que é mentira e porque ele não acreditava, o mar deixou de existir? Passou a ser mentira? Não. Então a nossa compreensão das coisas não determina o que vai acontecer. Isso é importante quando você fala para alguém sobre o inferno. A pessoa fala, eu não acredito. Ok, não muda nada, não diminui nenhum grau do inferno a temperatura dele. Continua igualzinho. Aí eu não acredito. Se você quiser fazer um teste simples, não faça, só uma sugestão aqui hipotética. Sobe no telhado e fala, eu não acredito na lei da gravidade. E depois você pula. É claro que você vai subir. Sua alma, se você for um crente, vai imediatamente subir, mas o corpo, ele vai descer, porque a gravidade não respeita o que você acredita ou não. Leis são imutáveis, a não ser que Deus trabalhe sobre elas. E nesse texto nós vamos ver Deus trabalhando sobre leis que para nós são imutáveis. Olha aí um pouquinho. Aqui eles saíram de Cafarnaum, toda essa trajetória. Aqui, como é mais baixo, então vinha o mar do Mediterrâneo, vinha o vento do Mediterrâneo, um vento, e quando ele entrava aqui, ele afundava, ele descia na encosta e entrava nesse mar. Aqui também, da parte de terra, não é, do continente, o vento também soprava e chegava na beirada do mar da Galileia, ele descia. Então ele acelerava para baixo. E quando esses ventos se encontravam, normalmente um vento frio, ou às vezes quente, dependendo aí da época do ano, vindo do mar, quando eles se chocavam, as tempestades eram feitas. Então os discípulos sabiam que em determinada época ou em determinada situação, olhando lá na frente, eles falavam, não vamos entrar porque é perigoso. Nesse texto não há nenhum indício, nada, mínimo que fosse indicativo de que haveria uma tempestade. Estava tudo em ordem, os discípulos disseram, olha, vamos entrar aqui no barco. O próprio Jesus disse para ele, passemos para outra margem, estava tudo certo. Não havia perigos, eles não estavam sendo expostos a perigos. A tempestade chegou repentinamente. E dito isso, eu queria que você aprendesse algumas coisas rápidas sobre tempestade. Tempestades são inevitáveis, você não pode evitá-las. Você pode até prever, pode até ver, mas você não pode evitá-la, ela vai cair repentinamente. Isso é importante para que você saiba. Por que aconteceu isso comigo?
Nossa, eu jamais imaginei que ia acontecer comigo. Acidentes recebem esse nome porque eles entram na sua vida de repente. Então, é possível que você hoje esteja aqui e que durante essa semana uma coisa terrível aconteça. Por quê? Porque tempestades são completamente inevitáveis, você não as controla. Segunda verdade, sabendo que elas são inevitáveis, é necessário que você saiba que todos passaremos por elas. Não tem como escapar. Você vai passar. Alguns passam pelo olho do furacão, outros passam pela beirada, mas a tempestade toca todo mundo. Não tem como você evitar isso. E quem decide quem vai estar no olho daquela tempestade ou quem vai estar na periferia? É Deus. Recentemente, um dos furacões, chegaram 2 nos Estados Unidos, veio pelo Golfo do México e entrou ali na região da Flórida. Claro que a capacidade deles de prever é muito maior. Eles disseram, o furacão vem com categoria 5, e eles estavam prevendo que muitas pessoas iam morrer, o furacão foi diminuindo e tocou no solo num lugar lá na categoria 3. E ele passou por alguns lugares, por onde ele passou, ele devastou. E as regiões próximas sentiram o vento, a chuva, mas não foram tão tocadas. Tempestades são assim. Não dá para evitar aquele furacão. Você podia prever, mas ela está vindo. E às vezes ela passa sobre você. Sabe o que foi interessante? Quando eles preveram, eles disseram, o furacão vai entrar nessa cidade. Mas o vento mudou e o furacão entrou em outra cidade. Então você não sabe quando você vai estar no centro de uma tempestade ou quando você está só na periferia da tempestade. As coisas chacoalham, mas você não é jogado de um lado para o outro. Mas ela vai chegar sobre você. Outra coisa sobre tempestades, elas são imprevisíveis. No caso das tempestades meteorológicas, elas têm uma certa previsibilidade, mas aquilo que acontece na sua vida nem sempre é previsível. Deixa eu só fazer um destaque aqui. Existem tempestades que você pode prever. Você olha e fala, olha, neste caminho que você está indo, não vem coisa boa. Estou vendo uma tempestade no horizonte se formando. Isso é possível. Mas existem tempestades que são completamente imprevisíveis. Elas chegam sem avisar. É uma pessoa que estava bem de saúde, infarta e morre. Você fala, nossa, mas falei com a pessoa essa semana. Repentino. É alguém que você conhece, estava tudo bem, alguém vem à notícia, bateu o carro, morreu. Estava atravessando a rua e aconteceu tal coisa. Elas são imprevisíveis, elas chegam. Então nós temos que viver a vida sabendo disso. E somos pequenos. E as tempestades estão passando à nossa volta, e elas vão nos pegar em algum momento. Elas também são pedagógicas, porque elas nos ensinam. Tempestades são grandes professores. E, por fim, tempestades são reveladoras. Elas expõem algo. Toda tempestade, quando elas passam por um lugar, elas levantam, jogam tudo para um lado para o outro, e muitas coisas que estavam ali, elas aparecem. E há coisas no seu coração que jamais seriam expostas, sem que Deus mandasse a tempestade. E a tempestade vem. E revela que muitas vezes você não é um bom pai, você não está sendo uma boa mãe. Revela que você não é o marido que você pensava que era, nem que você esposa é a esposa que você pensava. Revela que a sua fé em Deus não está tão forte e inabalável como você pensava, e que você não é aquele crente exemplar que você mostrava para todo mundo dizendo, olha, que crente fantástico. A tempestade vem, e no meio da tempestade, você se vê muitas vezes desnudo diante de Deus, falando, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me, porque a tempestade me pegou. E toda aquela fachada foi arrancada e agora foi exposto quem eu sou. Tempestades são didáticas, por isso. Muito bem, esse daqui eu não vou explicar. Nesse lago, grande lago aqui, Jesus fez várias travessias. 2 delas foram registradas. Essa de Cafarnaum, vindo para cá, para Gadara. Existe uma outra que ele atravessou, teve um monte, quando ele multiplicou os pães, aqui no Sermão das Bem-aventuranças, e os discípulos, e Jesus fica aqui e manda os discípulos, e os discípulos estão sozinhos agora fazendo um percurso mais curto, uma tempestade também as apanha, e Jesus vem andando, ele sai daqui da terra e vem andando sobre as águas, até chegar no barco. Então há diferença entre as duas, uma Jesus está no barco, e a outra Jesus caminha em direção ao barco, e as duas revelam alguma coisa sobre os discípulos. Uma os discípulos olham e falam, é um fantasma, e há o pânico total. Outras, eles olham e falam assim, um é um fantasma, o outro eles falam assim, o outro é um preguiçoso, só dorme. Então eles estão em crise com Jesus. Ou Jesus vem andando sobre as águas ou Jesus está dormindo. Em nenhuma das duas, Jesus estava conversando com eles, falou, pessoal, fica tranquilo, eu estou no comando. Eles passaram pelas tempestades, de um certo modo, as duas sozinhas. Uma Jesus fora do barco
e uma Jesus dormindo no barco. Por que ele fez isso? Porque as tempestades precisavam revelar o coração dos discípulos e nos ensinar algo nessa noite. Disso isto, olha aí 3 perguntas que aparecem no texto sobre as tempestades e que nós deveríamos refletir sobre a nossa vida. Primeira pergunta aparece aí, se você olhar no verso 38. Marcos, capítulo 4, versículo 38, diz assim: E Jesus estava na popa é na parte de trás do navio, dormindo sobre o travesseiro. Olha que doce a narrativa, dormindo com a cabeça num travesseiro. O Marcos faz a questão de mencionar o sono tão profundo e gostoso. E o texto fala: eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Está vendo? Essa é uma pergunta aí para os discípulos, para Jesus. Qual é a pergunta que surge muito rapidamente no coração de todo discípulo quando é colocado na tempestade? É a pergunta de olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não se importa com o que eu estou passando? Senhor, eu não estou entendendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não viu o problema de saúde que eu passo? O problema financeiro? O Senhor não viu a crise que chegou? E mais, eles não estão perguntando para Jesus se Jesus não está vendo a tempestade. Qual é a pergunta? Qual é o centro da pergunta deles? Diz aí para mim, o que eles querem saber? Eles não falam: Senhor, o Senhor não está vendo a tempestade? Qual é a pergunta? Está tocando em que área da vida de Jesus? Vamos lá, os irmãos, está aí no texto, não olhem para mim não, está no texto. O que eles estão acusando Jesus? Ele está acusando Jesus de não se importar. O Senhor pode estar até vendo a tempestade. O Senhor não se importa? Sabe o que eles estão acusando? Eles estão tocando sobre caráter. Como conciliar dificuldades na vida, problemas na vida com obediência? Eles estão obedecendo a Jesus. Jesus falou: passemos para o outro lado. Eles entraram no barco e foram. Eles estão obedecendo, estão alegres, estão confiantes. Jesus vai dormir. E quando a tempestade vem, eles vão durante um tempo lutar com as suas forças, e quando eles descobrem que não dá para lutar mais, eles vão para Jesus, e eles poderiam acordar Jesus e dizer: Mestre, nós estamos com um problema, ajuda-nos. Eles poderiam acordar Jesus de muitas formas, falando: Senhor, o que devemos fazer nessa hora com isso que está acontecendo? Senhor, devemos fazer alguma coisa? São perguntas que eles poderiam fazer, mas a pergunta deles... E é interessante Marcos não perguntar qual deles fez essa pergunta. Eu tenho uma opinião, mas a opinião não importa no púlpito. Alguém falou para Jesus: dá um chacoalhão. Você já foi acordado meio assim, de supetão? Lembra de Jonas quando está dormindo e o capitão vai acordar ele e fala assim: o que é isso, você dormindo? Levanta e invoca o teu Deus. Foi uma bronca. Eles estão dando uma bronca em Jesus. Pelo menos um deles está dizendo: o Senhor não se importa que nós morramos? Está tudo bem para você se a gente morrer? Eles então estão acusando o caráter de Jesus. Eles estão dizendo para Jesus: nós obedecemos, estamos perecendo, e o Senhor não demonstra um pingo de consideração conosco, porque o Senhor não faz nada. Talvez hoje você esteja aqui, você já falou isso para Deus, talvez hajam perguntas no seu coração. Há pessoas que oram por alguma razão por anos. Talvez hoje você esteja aqui, você esteja orando por um pedido a Deus por muito tempo, clamando a Deus por algo, e Deus simplesmente, se é que me entende, parece que está dormindo. Em relação a esse assunto, Ele não te responde. Tranquilamente está ali e nada faz em seu favor. E a pergunta é: o que eu vou fazer? Os meus recursos se esgotaram. Mas Deus quer que você aprenda que quando os seus recursos se esgotam, quando as suas forças se esvaem, quando tudo que você podia fazer acabou, Ele tem todos os recursos, Ele continua sendo Deus totalmente onipotente, nada mudou, nada está diferente. Pensando no texto dessa noite, pensando em falar para vocês um pouquinho sobre isso, eu estava pensando em músicas que falam ao nosso coração, que nos lembram, porque se hoje você estiver aqui, estiver passando por uma tempestade, primeira coisa que vai surgir no seu coração, e fruto do seu próprio coração, ou muitas vezes sussurrado pelo inimigo das nossas almas, é a pergunta que diz o seguinte: o seu mestre, o seu Deus, não se importa com você. E está cheio de gente que abandona a igreja, se afasta da fé, porque diz:
Ele não se importa. Se ele se importasse, o meu filho não tinha morrido. Se ele se importasse, os meus pais não estariam hospitalizados, ou não teria acontecido tal tragédia comigo em algum aspecto da saúde material, emocional. Hoje, qual é a tragédia? Se não acomete você, às vezes acometendo alguém que você ama. Qual é essa tragédia? E quando você escutar a voz na sua consciência dizendo para você, ele não se importa com você. Você deve lembrar de verdades que estão na Bíblia. Mas uma delas eu queria cantar um trechinho com você. Eu vou pedir para o Tiago colocar. Eu queria que uma música que nós cantamos aqui com facilidade e muitas vezes nós de fato não vivenciamos aquilo. É aquela música que diz, Senhor, a tua bondade me seguirá. Lembra daquele trecho que diz, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Você acredita nisso mesmo? Ou é só legal cantar quando o culto acontece? Você fala, que música bonita. Mas já pensou? O barco chacoalhando da sua vida e você se levantar e disser o seguinte para Deus. Vamos cantar? Te amo, Deus. Cante comigo. Tua graça nunca falha. No meio da tempestade, lembre disso. Todos os dias eu estou em tu. Quando o vento soprar e a água entrar no barco, lembre disso. Até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Por quê? Diga isso a Ele. És fiel em todo tempo, no meio da tempestade também. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Porque a bondade dele, ela me acompanha, me persegue. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade. Cante comigo essa parte que diz: tua bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. De novo, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E o barco chacoalhando para lá e para cá, a gente gritando. Já pensou um dos discípulos levantando e falando: Senhor, és fiel em todo tempo. Eu gostaria muito de que o texto narrasse que enquanto Jesus dormia, um dos discípulos pegou um travesseiro e deitou do lado. Falou, se ele está dormindo... Nós não cantamos hoje uma música que diz o que ela falava? Com Cristo no barco, não é? Tudo vai muito bem. Os discípulos estão desesperados, aquela gritaria. E eu não sei, Jesus é bom de dormir, hein? Tem um sono muito profundo, porque o texto fala que a água está entrando no navio. A água está batendo dentro do barco. E ele está dormindo. Então, quando o barco chacoalhar e você tiver medo, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa muito importante. Ele é fiel em todo o tempo. E em todo o tempo ele é tão bom, tão bom. Nunca duvide disso. Tiago, eu vou voltar para a mensagem, depois eu volto aí. O segundo ponto que eu queria que você guardasse, o primeiro é que a primeira pergunta que surgiu no coração é: o Senhor não se importa que morramos? E essa pergunta nos faz questionar o caráter de Deus. Nunca questione esse caráter, porque a bondade dele nos segue todos os dias. Ele não nos deixa de forma nenhuma. Existe um segundo aspecto que eu quero mencionar. O próximo aspecto é isso aí. Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos em vossa fé? A palavra tímido é uma palavra muito bonita nesse texto. Alguém tem outra versão para a palavra tímido? Que aparece no versículo 40, fala bem alto se alguém tem outra versão. Medrosos, covardes. Jesus falou, por que vocês são tão covardes?
É uma pergunta, não é? Então a primeira pergunta é feita para os discípulos: o Senhor não se importa que morramos? Jesus responde a pergunta dizendo: por que vocês são tão covardes? Ué, na minha versão diz mais: e como é que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Mas por que Jesus está questionando a fé deles? Porque tempestades, elas tentam, elas nos ajudam a mensurar o tamanho da nossa fé. É com o medo das tempestades, quando a tempestade balança a sua vida, seja qual for a tempestade, algumas perguntas vão surgir. Nós já vimos aqui algumas, mas quando o texto pergunta por que é tímido a vossa fé, é porque quando nós somos covardes, nós duvidamos de algumas coisas. Há pelo menos 3 letras P's que você pode guardar aqui. O que é que você duvida? Porque Jesus fala: por que você é covarde? Você é covarde porque esses 3 P's foram ignorados. Em primeiro lugar, nós duvidamos da palavra dele. Nós duvidamos da palavra dele, essa é a verdade. O que Jesus disse para esses discípulos? Passemos para o outro lado. Ou ele falou: vamos tentar passar? Olha, talvez a gente passe. Foi assim que ele falou? Ele disse: passemos para o outro lado. Era o suficiente para falar: bom, se ele disse que nós vamos passar para o outro lado, está resolvido, porque a palavra dele é algo que deve ser suficiente para manter as nossas vidas. Eu alistei alguns versos aqui, não vou pedir para você abrir por causa do tempo, mas se você quiser anotar e abrir depois, Filipenses capítulo 4, versículo 19, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Por que eu tenho que confiar na palavra de Deus? Filipenses 4, 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Veja, o texto está dizendo que Deus vai cumprir todas as suas vontades, foi isso que ele falou aqui? Ele falou: o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades. Talvez hoje você está aqui e a tempestade está mostrando para você que você não tem realmente necessidade de ter um outro carro, ou mais um telefone, ou mais uma casa de campo, ou uma lancha, ou o que você quiser. Talvez essa não seja a sua necessidade, e é por isso que Deus diz não para você. Porque o nosso Deus é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades. Hebreus capítulo 10, 23, o autor de Hebreus diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu algo é fiel. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Tudo que ele te prometeu, e se eu começar a perguntar ou fosse citar para você textos que falam das promessas de Deus, nós teríamos o coração aquecido com essas verdades. Mas as tempestades nos fazem duvidar da palavra, como os discípulos duvidaram. Será que vamos passar mesmo? Você sabia que nós também estamos atravessando um mar? O destino dos crentes não é aqui. Nós estamos rumo a um lugar. E em meio a essa travessia, de vez em quando vai balançar bastante, hein? E nessa hora você fala: Senhor, a tua vontade, a tua bondade me seguirá, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Mas não só isso, eu tenho que lembrar que a palavra dele se cumpre. Quando Josué estava prestes a morrer, Josué fez algumas orientações para o povo. Mas lá no capítulo 21, versículo 45, ele diz assim: de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Tudo que Deus promete, Ele faz. Fez isso para os judeus. Tem promessas que vão se cumprir ainda, mas fez promessa para os judeus. E fez promessa para a igreja. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai, João capítulo 14. Há muitas moradas. Vou preparar lugar e depois voltarei para buscar vocês. Isso deveria encher nosso coração de alegria. Você não ficará abandonado aqui. Não importa a tempestade que você esteja passando hoje. Você não ficará aqui. A tempestade vai passar e nós vamos seguir adiante porque Deus tem planos. Existe um outro aspecto, eu falei sobre 3 P's, não é? Primeiro P, nós duvidamos da palavra. Existe um outro P que é nós duvidamos da presença dele conosco. Terrível isso. Se os discípulos esquecessem da palavra de que vamos atravessar, eles deveriam se confortar olhando: Jesus está dormindo? Se está dormindo é porque está tudo bem. Se ele está comigo no barco, está tudo bem. Vocês lembram de um texto na Bíblia que fala que Jesus estaria conosco todos os dias?
Lembram de um texto que fala sobre isso? Está lá em Mateus capítulo 28, é o último versículo de Mateus, que ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quantas vezes, quando as coisas acontecem, você fala: Senhor, onde estás? Senhor, não se importa que vamos morrer? E Deus olha para você e fala: por que você é covarde? Por que a sua fé é tão pequena, de vento e água fazerem você duvidar das minhas palavras e da minha presença? Irmãos, não é o resultado de um exame médico que faz você esquecer, não deve fazer você esquecer da presença de Deus. Não é um desemprego, não é uma questão que surge repentinamente, que faz com que a presença de Deus se afaste de você. Ele está conosco, quer você veja, quer você creia ou não. Independente da nossa incredulidade, Ele não nos abandona por causa disso, Ele é presente. Tem uma outra música que vem ao meu coração, e eu gostaria de que você lembrasse disso. Nós falamos que a bondade de Deus nos seguirá todos os dias. O HCC número 25 é uma música, um hino tradicional cantado há muito tempo pela Igreja de Cristo. E é uma música que fala sobre a fidelidade de Deus. Músicas, nós falamos um tempo atrás no Retiro de Famílias, que elas são cânticos espirituais quando elas retratam verdades preciosas da Palavra de Deus. E esse hino fala algo precioso. Vamos cantar, quero ver se você lembra pelo menos a primeira estrofe e o coro dela. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Ouça bem. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. O que Ele é, vamos dizer: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta em mim. Quando o barco chacoalhar, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não duvide da palavra dele nunca. Não duvide da presença dele jamais. Fidelidade dele te segue. E ele é fiel. Eu gosto quando a música diz dia após dia. O seu favor, a tua mercê, a tua graça, ela me sustenta enquanto eu caminho. Existe um terceiro, último aspecto aqui, a outra pergunta. Por que, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A tempestade faz isso. A segunda pergunta é: por que vocês são tão covardes na vossa fé? Vocês não acreditam em mim? Na minha presença? Vocês não acreditam na minha palavra? Paz não é a ausência de problemas. Queridos, paz é a certeza de que Deus está conosco no meio dos problemas. Não ache que paz é ficar na rede tomando água de coco enquanto tudo está bem. Paz é a certeza de você ver tudo chacoalhando à sua volta. Um dos vídeos impressionantes que eu vi sobre essa questão dos furacões era uma das casas em que alguém começou a filmar, o furacão chacoalhava a casa, parte do telhado batia, e dentro da casa eles estavam cantando um hino. O mundo olha e fala: esse pessoal é louco. Era uma casa humilde, pobre, eles não tinham bunker, eles não tinham para onde ir. Haviam crianças na sala, e havia algumas crianças chorando, mas alguém, se eu não me engano, o pai da família dizia: vamos cantar. E eles cantavam, e cada vez mais alto eles cantavam, porque o barulho do vento era ensurdecedor. As janelas batiam, o telhado, a ponta do telhado mexia. Era questão de confiar ou morrer. Paz não é a ausência de problemas. Paz é o resultado de você passar pelos problemas, sabendo que Deus está com você. É uma paz que excede o entendimento. Os furacões chegarão, as tempestades chegarão, mas Deus não muda. E isso é que deve nutrir o seu coração. O terceiro aspecto seria então mencionar a parte do versículo 41. Olha para o versículo 41, o texto diz assim: e eles, possuídos
de grande temor. Por que eles são possuídos de temor? Porque no verso 39, Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então os discípulos, verso 41 diz, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. E aí vem a última pergunta do texto, que é: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Queridos, as tempestades, elas nos questionam, elas chacoalham a nossa vida, fazendo que você duvide da palavra de Deus, que você duvide da presença de Deus, que você duvide do poder do nosso Deus. Lembre-se, o nosso Deus é poderoso, e a uma voz, a uma palavra, a única palavra dele, a tempestade cessa na sua vida. O que vocês acham que é mais difícil cessar? A tempestade exterior ou a tempestade interior? Porque eu mostrei para vocês aquele outro episódio, em que Jesus ficou orando e os discípulos entraram no mar, e por volta de 4 da manhã eles são apanhados numa tempestade. E o texto fala que Jesus, vendo que os discípulos estavam em dificuldade, Jesus se levanta e entra no mar e vai andando em direção a eles. Só que quando Jesus chega perto deles, Jesus faz uma coisa estranha. Ele não manda parar o vento, ele não manda parar a tempestade. Então veja, os discípulos estão lutando para sobreviver, e eles olham lá no meio do mar, vem andando alguém sobre as águas. Eles já estão com medo, já medo de morrer. E um fantasma andando sobre as águas. Por que fantasma? Os judeus acreditavam em fantasma, tinham essa crença de que fantasmas andavam por aí. E quando eles viram Jesus, começam a gritar: é um fantasma. Jesus, antes de acalmar a tempestade, acalma o coração. Sabe o que Jesus diz para eles? Paz seja convosco, não temais. E os discípulos se tranquilizam no interior. E quando há paz no interior, Jesus entra no barco, e o texto fala que quando Jesus entra ao barco, o vento para e a água se acalma. Jesus não ordena nada, ele só entra no barco e tudo fica tranquilo. Talvez seja daí a música, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Porque essa aplicação seria melhor até naquela outra passagem. Aqui não. Jesus podia ter acordado e falar: gente, calma, vocês estão preocupados, senta aí, eu vou resolver tudo. Dessa vez, Jesus se levanta e Jesus não acalma o interior deles. Não é interessante a didática de Deus? Em algumas vezes ele deixa a tempestade e acalma o interior. Outras vezes, não. Outras vezes ele faz o inverso, ele acalma a tempestade fora, mas deixa o seu interior ficar perturbado. E eu me pergunto: Senhor, por que o Senhor faz isso? Ele traz a solução. O vento parou ou não parou? Quando Jesus ordenou, parou o vento, parou o mar. Mas o texto fala que os discípulos estão com grande temor. Eles estão com mais medo agora do que estavam na tempestade. Eles estavam com medo do trovão, estavam com medo do vento, estavam com medo de uma série de coisas. Mas no final eles terminam com medo de Jesus. Não é estranho isso? Por que Jesus não falou para eles: gente, calma, vocês não sabem quem eu sou? Vocês esqueceram quem eu sou? Mais uma vez, eu vou dar uma ordem aqui e tudo vai resolver. Sabe por que nós sofremos? Porque nós esquecemos que o Senhor está conosco no barco e a presença dEle deveria guardar o seu coração. Muitas vezes, as tempestades serão tão severas que você não vai poder mais ver à frente. Nessas horas, você deve cantar e falar uma outra canção que nós vamos cantar agora. Há uma música que diz assim: se a fé por vezes falta, e ela falta bastante para a gente, não falta? Quando o sol não posso ver, o que eu digo a Jesus? Ah, Senhor, vem meu piloto ser, não temas. Jesus fala: eu sou contigo. Vamos cantar? Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo,
eis a mão, confia em mim. Nem sempre a tempestade exterior passa, mas há um suprir de uma tempestade interior. Quando nós visitamos o meu pai no leito da UTI, dias antes dele falecer, eles permitiram que os 3 filhos entrassem. E nós nos reunimos em volta da cama dele. Não sabíamos o que ia acontecer, orávamos para que ele se recuperasse. E nós chegamos perto dele, inconsciente, sedado, e nós cantamos para ele exatamente essa música. De tantas músicas que nós conhecíamos, nós falamos: não tema, porque o Senhor é teu piloto até o fim. Não somos nós não podemos fazer nada. Se a fé falta, humildemente nós vamos ao Senhor e fala: Senhor, vem ser o meu piloto. Como enfrentar as tempestades da vida? Não duvide da palavra dele, não duvide da presença dele, não duvide do poder dele. E quando o seu coração se encher de temor, diga para ele: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? E ele faz isso para revelar muitas vezes que lá dentro nós não temos uma fé convicta. Muitas vezes nós somos covardes e a tempestade revela isso que estava escondido. E é nessa hora que você fala: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Tempestades são ferramentas de Deus para ensinar você algo fantástico. Se você quiser ler na sua casa, o texto termina com uma pergunta, e não é comum textos terminarem assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Qual é a resposta para essa pergunta? Marcos faz uma pergunta aqui no texto. Os discípulos estão perguntando: quem é este homem que até mesmo o vento e o mar se submetem a ele? E não tem nenhuma pergunta, nenhuma resposta. Qual é a resposta para isso aqui? Quem é este? Ele é o quê? Ele é Deus. Mas os discípulos não sabem disso. Se você olhar abaixo, fala: entre mentes, versículo 1 do capítulo 5. Chegaram eles à outra margem, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, lembra que eles estão possuídos de medo. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias lhe foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, clamando, ou seja, gritando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Outra pergunta no texto, mas eu não tenho como explicar isso aqui. Essa pergunta aparece para responder a pergunta do capítulo anterior. Quem é este homem? Vem o endemoniado e diz: Jesus, Filho do Altíssimo. Quem que está ouvindo isso? Os discípulos. Eles precisavam de uma resposta, e Deus trouxe a resposta por um meio inusitado. Talvez hoje você esteja aqui, querido, você precisa de uma resposta. Talvez você está buscando a resposta nos lugares errados. Você está olhando muito para o vento, para a água, por barulho, enquanto Jesus quer que você olhe para a pessoa certa. Porque trovões o tempo inteiro vão surgir na sua vida. O mar vai se agitar. Essas coisas são mutáveis, mas tem uma coisa que não muda. A palavra de Deus não muda. A presença de Deus não muda. E o poder de Deus jamais mudará. Eu quero terminar cantando com vocês uma canção. E quando tudo chacoalha na sua vida, você deve falar para Ele: Senhor, cobre-me com as suas mãos. Por quê? Se o trovão e o mar se erguendo vêm, nem a tempestade eu temerei. Por quê? Sobre tudo, todas as coisas, o Senhor é Deus soberano. Descansarei, porque sei que é Deus. Talvez, preste atenção, talvez você não esteja em condição de cantar. Talvez você chegou aqui e há uma tempestade na sua vida que deixa você incapaz de cantar. Então, se você não pode cantar com seus lábios, você pode ouvir os seus irmãos cantando, dizendo: Senhor, eu gostaria que isso se cumpra na minha vida. Cobre-me com as suas mãos. Perdoa a minha incredulidade.
por duvidar da sua palavra, da sua presença e do seu poder. E se você pode cantar, cante para encorajar os seus irmãos. Vamos juntos? Cobre-me com tuas mãos, o meu ser faz o quê? Na cruz vem esconder. Se o trovão e o mar se erguendo vem, nem a tempestade eu temerei. Sobre tudo é soberano Rei, descansarei. Vamos colocar em pé? Vamos cantar. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, eu temerei. Sobre tudo é soberano Rei, descansarei, pois sei que és Deus. Assim como nós estamos em pé, nós logo vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas se você está passando por uma tempestade, eu vou pedir para o Alair continuar tocando essa mesma canção. Eu gostaria de orar por você, porque talvez há uma tempestade aí e não há vergonha nenhuma dizer para os seus irmãos: orem por mim. Talvez haja uma tempestade que as pessoas não saibam, e não precisa ser confidenciado a ninguém. Mas eu gostaria de orar por você, então eu quero convidar você a baixar onde você está, abaixe sua cabeça, mas se você quer que nós oremos por você, venha à frente. Nós vamos orar, pedindo que a tempestade, saindo ou não da sua vida, produza o que Deus quer, que é confiança, fé. Tome alguns instantes, avalie a sua vida, veja se há uma tempestade que você quer que nós oremos a Deus, clamando. E se for o seu caso, venha à frente. Os vocais podem vir à frente também. Há um Deus que conhece o seu coração, há um Deus que conhece a sua luta. Talvez hoje você já disse para Deus: o Senhor não se importa que eu pereça. Talvez as suas atitudes estão dizendo isso para Deus: Senhor, o Senhor não se importa. O seu caráter mudou, o Senhor deixou de ser bom. Talvez a calamidade esteja sobre alguém que você ama, e isso tem mexido com a sua fé em Deus. E Jesus quer que você pare de olhar para a tempestade, para o vento, para o mar. Olhe para Ele. Se Ele está dormindo, e se Ele está... O Senhor conhece o tormento. O Senhor sabe quanto é que o barco está chacoalhando. Muitas vezes nós não podemos contar para as pessoas o que está acontecendo. E somos tentados. E como somos tentados, Senhor, a duvidar da sua palavra. Como somos tentados a esquecer da sua presença. Porque muitas vezes queremos andar pelo que vemos e não pela fé. Perdoa-nos, Senhor.